Amém, meus irmãos? A perfeição moral de Cristo não é apenas a ausência do pecado, ou seja, não é que ele não tem pecado apenas, mas a perfeição moral de Cristo é uma expressão da plena justiça. Observe, não é uma coisa defensiva, assim, olha, ele não cometeu pecado nenhum. Não, não é só isso. A perfeição moral de Cristo é mais do que não ter cometido pecado. A perfeição moral do nosso Senhor Jesus Cristo é que Ele é a exatidão da justiça de Deus caminhando sobre a terra. Não é algo defensivo, é também algo ofensivo no sentido de que não só Ele não tem pecado, como todos os seus atos são atos de justiça, porque assim como ele disse que os filhos do diabo fazem a sua vontade e querem lhe agradar, assim também ele, como filho de Deus, tem por natureza a essência de Deus de justiça. Ele é a justiça de Deus na terra. Porque muitos imaginam Cristo assim, se livrando do pecado. O pecado está aqui, ele corre para lá. O pecado está lá, ele corre para cá. E ele vai se livrando. Eu não posso pecar, eu não posso pecar. Não, não foi assim que Cristo viveu. Porque os seus atos eram atos de justiça. Ele não temia o pecado como quem ficava se escondendo do pecado. Muito pelo contrário, ele vencia o pecado expressando a justiça de Deus em seu próprio caráter e em sua atitude. Não como nós, irmãos, que muitas vezes ficamos fugindo, correndo do pecado, para lá e para cá, não como nós. Ele não só não pecou, mas ele não temia o pecado. Porque cada ato dele era um ato de justiça. E expressava precisamente o caráter do seu Pai, santo. Por que que os anjos cantam santo? Por que que os 24 os anciãos cantam santo? Dia e noite, porque ele tem a natureza do Pai, ele é santo, santo, sem pecado, mas não como quem foge do pecado, mas como quem expressa a justiça de Deus sobre a terra. A justiça de Deus andou nessa terra, e o nome da justiça de Deus é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aleluia, louvado seja o Senhor. A santidade de Cristo, irmãos, não era defensiva, mas era espontânea. Como é que ele era santo? Vivendo. Por isso que ele podia comer com pecadores. Você consegue entender? Por isso que ele podia ir na casa de publicanos, pecadores. Por isso que ele podia andar com meretrizes, com prostitutas, como ele é acusado. Os irmãos estão aí? Por que ele podia? Porque, pensa bem, nós, irmãos, muitas vezes temos que ter cuidado com quem nós andamos. Por quê? Porque me diga com quem tu andas e eu te direi quem és. Essa frase não se aplica a Cristo. Essa frase não serve para o nosso Senhor. Porque em todo lugar que Ele está, é Ele que transforma o ambiente. Ele entra na casa de Zaqueu, o publicano, cobrador de impostos, ladrão, e não é Jesus que se torna corrupto, é o Zaqueu que se torna honesto. Ele entra na casa de mulheres, de prostitutas, e não é ele que se prostitui, são essas mulheres que mudam de vida. Ele encontra Levi, um cobrador de impostos, Mateus, em uma coletoria de impostos, olha para ele, e eu fico imaginando o olhar dele, irmãos. Como é o olhar de um homem santo, sem pecado, irrepreensível, que expressa o próprio Deus. Eu penso que quando ele olhou para Levi, irmão, os olhos dele devem ter penetrado
o coração de Levi, porque Levi está ali com uma vida boa, cobrador de impostos, tudo certinho. Ele chega na coletoria de impostos, olha para Levi e fala assim: ó, me segue. E a Bíblia diz que imediatamente ele largando tudo, largando a vida boa, largando o dinheiro, largando a posição, largando tudo, o seguiu. Por quê? Porque ele não tem uma justiça defensiva. Ele pode sentar com publicanos e pecadores, e os publicanos e pecadores deixam de ser publicanos e pecadores. O que dizer do testemunho daquela Maria, que muitos dizem Maria Madalena, que tinha 7 espíritos? Você se envolveria com uma pessoa dessa? O que dizer do gadareno, que andava pelos cemitérios, se ferindo com pedra, corrente nenhuma podia prendê-lo, mas quando encontrou com ele, o gadareno deixa de ser gadareno e passa a ser um pregador do evangelho imediatamente. E quando as pessoas da cidade vêm, olham para ele, sentado, vestido, limpinho, eles olham assim: o que aconteceu aqui? É que o homem de Nazaré passou aqui. Sendo moralmente perfeito, ele também é moralmente irresistível, porque não é um moralmente perfeito que nos repele, que nos afasta, que nos manda para longe. Não, irmãos, é um moralmente perfeito que está tentando compartilhar conosco a sua santidade. E está dizendo para nós assim: olha, eu sei que vocês ainda não conseguiram, mas fiquem tranquilos, porque eu estou sendo formado em vocês. E dentre muito pouco tempo não será mais o caráter de vocês, será o meu caráter em vocês. E vocês serão, como eu sempre fui, santo. Porque ele, como dizem Hebreus, com a sua obra, aniquilou o pecado. Aleluia. Amém, meus irmãos? A justiça que fluía de quem ele era, a justiça fluía de quem ele era, não do que ele tentava ser. Era algo consumado. Sua vida não foi marcada por um esforço moral, mas por naturalidade santa, porque santidade era a sua natureza. Porque sua natureza era a natureza da divindade.